E aqui a gente vem falar de um tema que nos é muito precioso, que é a questão da guarda compartilhada. Ao invés de falar só a questão do mito mochilinha, que paira sobre o estudo da guarda compartilhada, eu separei 7 mitos que dificultam a aplicação dessa legislação, que aliás, por 2 oportunidades o Código Civil já se fez necessário alterar, e me parece que mesmo assim a gente continua com dificuldades de compreensão. E isso se dá muito pelo fato de que nós todos somos advogados, professores, promotores e juízes em um país em que as pessoas gostam muito de criticar, mas não gostam de estudar. Ou vocês acham que seriam todos os advogados, juízes e promotores que teriam à disposição dos senhores de largar os seus escritórios e famílias por 2 dias na semana para se dedicar a estudar? Tem muita gente que acha que, pelo fato de já ter uma carreira consolidada, não precisa mais estudar. E muito se justifica pela questão do tempo. A gente tem uma estudar, não tem tempo para isso. Só que o fato é que todos nós que cuidamos de vidas, se a gente não dedica tempo para estudar e se aprimorar, a gente não tem condições de ser um bom profissional. Porque daí a gente deixa de ser técnico e passa a ter um agir intuitivo. Ah, eu penso que, ok, cada um de nós é intérprete nas suas funções, mas todos nós estamos ligados à mesma ciência, que não é só um direito, é o serviço social e a psicologia, e que precisa desses momentos. Tenho certeza que ao longo desses 2 dias, cada um dos palestrantes que chegou até a frente dos senhores, talvez trouxe temas com que vocês concordaram ou discordaram. E a promoção do conhecimento se faz justamente pelas diferenças. O IBDFAN Minas Gerais não estaria fazendo ciência se colocasse apenas palestrantes com que todo mundo concordasse. E esse é o momento do Congresso. É o momento da gente parar e refletir. E a minha provocação aqui se dá com base no estudo da guarda compartilhada, pelo fato de que ela demonstra a incapacidade humana de lidar com as diferenças. E por que nós temos a dificuldade no exercício da guarda compartilhada? Pelo fato de que no final do relacionamento a gente demonstra a antítese de tudo que a gente demonstra e apresenta no início do relacionamento. Toda pessoa apaixonada é um político em campanha. Nunca vocês vão enxergar um político em campanha de mau humor. Nem um político em campanha recusar convite. E a pessoa apaixonada, ela faz isso. Por quê? Porque toda pessoa apaixonada, ela perde um pouco das suas faculdades mentais. Toda. E eu posso dizer para os senhores, embora seja contra o gênero masculino, que homem apaixonado é coisa feia de se ver. Homem apaixonado é relativamente incapaz. E o homem apaixonado e bêbado é absolutamente incapaz. O homem apaixonado, ele casa pelo regime da comunhão universal de bens. Lá no meu estado a gente olha e diz assim, negra, que é meu é teu. Né? A negra é a expressão que a gente usa muito, não sei se aqui como é que se fala, algum equivalente para falar de... Porque os mais novos têm apelidos ridículos, né? Que é gorda, né? Ou alguma coisa assim. Ou são bichinhos que normalmente começam pequenininhos e no final eles crescem, né? Gatinha, coisa vaca, né? Vai crescer. Mas outra que é clássica, que o homem apaixonado, ele fica rico. Não que ele tivesse dinheiro, mas vocês já viram um homem apaixonado economizar? Hoje ele quer conquistar, ele vai levar a mulher para comer sushi. Não é o temaki que é baratinho, não é sushi. Ele pode não gostar de espumante, vai baixar o espumante, vai entrar no cheque especial. Né? O problema é que depois que ele conquista, não vai pagar nem lanche para ele. O homem apaixonado, ele adota o sobrenome da mulher, o Código Civil permite isso, artigo 1575. Ninguém mais adota o sobrenome, não, o homem apaixonado adota.
E a última, que é clássica, é que o homem apaixonado, ele reconhece um filho que não é seu. Gente, que é uma maior demonstração, né? Lá, toma uma, olha e vai dizer, ó, meu amor, como eu te amo, nosso amor nunca vai acabar, vai levar o meu nome. Que a gente estuda no Código Civil, artigo 1609, que é o reconhecimento voluntário da paternidade, a qual lá no Rio Grande do Sul eu chamo de reconhecimento cunhudo da paternidade. Né? Que a pessoa tem que ser muito firme para fazer um negócio desse, problema é que depois de 5 anos acabou o amor, ele vai tentar tirar o nome e não vai conseguir, porque esqueceram de ler o artigo 1609 que diz que é irrevogável. Então, assim, toda pessoa apaixonada, ela passa por isso. Mas nós, homens, assim, até porque o homem, quando ele é deixado, vocês já viram, né, que o homem, a mulher ela não perde a dignidade, né? O homem perde, né? Porque o homem, quando ele é deixado, é feio de se ver também. Mas, enfim, o antes e depois, ele é muito gritante, no sentido de que todo mundo é muito flexível no início e no final é a antítese disso. Quando o casal ele não tem bens, essa inflexibilidade, não tem filhos, essa inflexibilidade vai para a partilha dos bens. Porque partilha, nos regimes onde tem aquestos, é uma operação matemática que a gente aprendeu no primário. E por que não consegue colocar filho? Eu já fiz um divórcio de um casal que ficou junto 42 anos. Em 42 anos, eles tomaram decisões muito mais difíceis do que partilhar patrimônio, que é partilhar o positivo. Agora, difícil mesmo, deve ter sido aquele momento que eles assumiram o financiamento imobiliário por 25 anos, que muitas vezes deram um passo maior que a perna. Isso é difícil. E por que lá eles conseguiram? Porque eles tinham diálogo. E no final eles não conseguem, porque muitas vezes a continuidade do processo é uma forma patológica de permanência de vínculo. É doentio, não é consciente, mas eu permanecer vinculado pelo litígio é uma forma de permanecer vinculado. E a questão da guarda manifesta isso. E aí a importância, porque eu sou um defensor da guarda compartilhada. Mas alguns mitos dificultam a execução e a aplicação desse instituto. Primeiro mito, de que poder familiar e guarda são a mesma coisa. Tem julgados no nosso tribunal, no tribunal onde eu prioritariamente eu advogo, que é o Rio Grande do Sul, de um dos desembargadores, que inclusive é membro do Elefantes, para não conseguir, dizendo, é uma bobagem falar de guarda porque já tem poder familiar. Opa, alto guarda. O Código Civil, esse desenho aqui, eu faço para os meus clientes na consulta. Eu não deixo o cliente falar de alimentos se ele não entender o poder familiar, assim como eu não deixo ele falar de convivência familiar se ele não entender o que é guarda. Eu faço essas caixinhas e só deixo ele avançar para outro assunto depois que nós solucionamos. Porque o poder familiar, que é esse recurso público, o antigo pátrio poder, que está no artigo 1630 a 1638, que o professor Paulo Lobo diz que o poder familiar é muito despótico, muito autoritário, ele propõe a autoridade parental, e a lei da alienação parental usa, né, a lei 2.318 fala em autoridade parental, só que eu confesso para vocês que trocar poder familiar por autoridade parental, para mim é trocar 6 por meia dúzia. Eu prefiro o termo função parental. Me parece mais adequado, porque hoje a criação de filhos não se faz uma relação hierárquica. Hoje, ou tu tem uma relação horizontal com teus filhos, ou tu perde uma boa relação. E não estou dizendo pelo fato de que não deve ter limite, não é isso. Mas a criação de filhos não se faz mais no modelo autoritário. Então eu penso que o mais adequado deveria ser função parental. E esse poder familiar tem lá uma série de obrigações no artigo 1634, e uma das atribuições do poder familiar é o exercício da guarda compartilhada ou unilateral. Então, guarda é atributo do poder familiar. Mas, claro, por que se faz necessário discutir guarda se nós já temos o poder familiar? É por causa de um outro artigo do Código Civil, que é o artigo 1632. Que o 1632 ele diz o seguinte, que o fim da conjugalidade ou o fim do companheirismo não afetam as obrigações do pai e da mãe quanto ao uso
quanto às atribuições do poder familiar. Ou seja, em tese as pessoas deveriam ter consciência de que os papéis conjugais terminam e os papéis parentais não terminam. Eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não posso ter um ex-filho. Só que isso é muito bonito no papel. É muito difícil a execução prática disso. E aí vem a necessidade do Instituto da Guarda, que guarda, na verdade, dentro do Código Civil, ela simplesmente pode ser reduzida a uma palavra: gestão. Guarda no Código Civil é gestão da vida dos filhos. Que no início do Código Civil nós só tínhamos a gestão unitária, que o detentor da guarda lateral decidia sozinho. A partir da Lei 11.698, em 2008, nós passamos a ter a guarda compartilhada, que agora, 13.058 em 2014, tenta efetivar aquele instituto que desde 2008 não se efetivou. Mas guarda não se confunde com o tempo detentivo. Esse é o antigo direito de visitas, que hoje o mais adequado é chamado de convivência familiar. Segundo mito que atrapalha a execução e a aplicação desse instituto é a confusão de que guarda compartilhada é guarda alternada. E a imprensa, quando vai falar, fala errado. Você sabe que no ano passado eu resolvi, para não infartar antes dos 40, eu resolvi fazer academia 2 vezes por semana. E comecei a fazer ao meio-dia, eu não costumo assistir televisão, e veio a chamada do Profissão Repórter. Eu olhei aquela chamada de 30 segundos, eu quase caí na esteira. Eu liguei para a sede nacional do Bidefran, aqui em Belo Horizonte, que tem assessoria de imprensa, eu digo, pelo amor de Deus, entre em contato com a Globo. Não deixa ir pro ar assim. Eles vão fazer um desserviço. Eles entraram em contato, a Globo foi ao ar no mesmo dia. Eu, aquele dia, confesso para vocês que eu tive dificuldade de dormir. Se eu pudesse, eu atravessava a televisão e pegava o carro Barcelos pelo pescoço. Porque a todo momento falavam como se guarda compartilhada fosse guarda alternada. E olha a pesquisa feita, pegaram no prédio, bateram de casa em casa e viu só uma das guardas aqui é compartilhada. E não funciona. Então, na verdade, a gente tem uma falta de esclarecimento do que é. E a guarda compartilhada, ela não se confunde com guarda alternada. Porque no Código Civil, desde 2008, nós só temos 2 modelos de guarda. Ou ela é unilateral, ou ela é compartilhada. O parágrafo 1º desse artigo, que é o 1583, que é o mesmo desde 2008, esclarece: guarda unilateral é atribuída a um dos genitores, que é o que nós sempre tivemos. Aquele que tem a guarda lateral decide a vida do filho. E guarda compartilhada é a responsabilização conjunta. Guarda compartilhada ela pode ser reduzida a 2 palavras: responsabilidade conjunta. Em momento nenhum, ao explicar o que é o instituto, se fala em divisão de tempo. Porque guarda não significa divisão de tempo. Até porque nos países onde existe guarda alternada, que não existe no Brasil, o grande problema não é a alternância de residência, é a alternância do poder de decisão. Porque imagine só, se nós pudéssemos ter uma divisão matemática e pudéssemos ter guarda alternada no Brasil. O filho fica 15 dias na minha casa e eu decido sozinho. Ou fica lá na casa da minha ex-mulher e ela decide sozinha por 15 dias. Sai da casa da minha ex-mulher e vem para a minha casa. Primeira coisa que eu pergunto: meu filho, o que tu está estudando de língua estrangeira? Espanhol. O quê? Não. Tu não vai ser uma frustrada feita tua mãe, não. Tu vai fazer inglês. Eu vou lá, tiro o guri do espanhol e matriculo o inglês. Então, o problema da guarda alternada é a alternância do poder de decisão. E isso não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada são decisões conjuntas, não é divisão instante de tempo, é só o poder de decisão conjunto. Terceiro mito que dificulta a execução da guarda compartilhada:
de que se tivesse os pais morando em cidades diferentes, nós não poderíamos ter guarda compartilhada. Mas por quê? Isso naquela visão de que guarda compartilhada seria alternância de casa. E não é. E a alteração no final de 2014 trouxe agora o parágrafo 3º a 1583, dizendo que mesmo morando em cidades diferentes, pode-se ter guarda compartilhada. Por quê? Quando tu tem o compartilhamento da guarda, que é o compartilhamento de decisões, obrigatoriamente, tu tem que indicar qual dos genitores vai ser a base de residência. Que é o que antes de 2014 nós chamávamos de custódia física. Ou seja, com quem mora. A criança mora com um, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. E que o termo usado pelo legislador agora é base de residência. Então, tendo uma base de residência, não importa se os pais moram em cidades diferentes, porque se eles querem tomar decisões em conjunto, eles vão ter que se contatar por telefone, por WhatsApp, por Skype, enfim, porque as decisões são conjuntas. Essa é a grande diferença. Lá na guarda material, eu decidiria sozinho. Na guarda compartilhada, eu tenho que mudar de colégio, eu tenho que pegar o telefone e ligar para eles. E o quarto mito é de que, também atrelado a esse equívoco com guarda alternada, de que a guarda compartilhada deixaria a criança sem um espaço de referência, quando é mentira. Eu de tanto ter que explicar para a cliente, sabe quando a gente fala assim, entendeu o que é que eu desenho? Pois é. Eu desenho para os clientes que esse é o modelo da guarda unilateral, que agora é o modelo restritivo. Na guarda unilateral, um dos pais é a base de residência, só que este, que é o detentor da base de residência, toma as decisões sozinho. Ao outro genitor, ele tem um tempo de convivência, um tipo de direito de visitas, e vai pagar a pensão alimentícia. Bom, e a guarda compartilhada, qual é a diferença? Um deles continua sendo a base de residência, só que as decisões são conjuntas. Os dois vão ter que tomar as decisões em prol do filho. Porque qual é o problema da guarda unilateral? Muitas vezes, uma guarda unilateral pode gerar uma criação de uma família monoparental. De que um dos genitores parece que não é tão importante. Tem outros fatores que eu vou dizer também, um deles é que a criança deixa de ser moeda de troca, deixa de ser um objeto de vingança. Quando a gente tem o compartilhamento da guarda, essa criança nunca vai ter ouvido dos pais a expressão de porque eu ganhei a guarda. Porque se uma criança passa toda a sua existência ouvindo de que um ganhou, quer dizer que o outro perdeu. E se a gente tem um ganhador e perdedor, nós temos uma hierarquização entre os papéis parentais. E eu vejo que isso só pode ser prejudicial. Então esse é o livro que a gente está lançando agora, o 6º livro, enfim. Quinto mito. Não pode ser fixado em caso de litígio. Que a verdade, desde 2008, a guarda compartilhada já podia ser fixada mesmo em caso de litígio. Que a antiga redação do 1584, parágrafo 2º, a antiga redação que ficou de junho de 2008 até dezembro de 2014, dizia que a guarda compartilhada deveria ser fixada sempre que possível. Tanto que teve um precedente do STJ, originário aqui de Minas Gerais, julgado em 2011, que foi o RESP 1.251.000, 1.251.000, originário aqui no TJ de vocês, que a ministra Nancy Andrighi, antes mesmo da Lei 13.058, julgou a unanimidade sobre a autoria dela, dizendo que a guarda compartilhada não precisava do consenso entre os genitores. Agora as dúvidas acabaram. Porque a nova redação do parágrafo 2º do 154 fala: quando não houver acordo entre a mãe e o pai, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar,
será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um deles disser que não deseja a guarda. E aqui uma pequena ressalva. Foi a professora Flávia, hoje no final da manhã, Flávia, né? Colega que é advogada e tem 50 anos de advocacia. Eu sou Massada, Professora Flávia, a doutora Lúcia, né? Lúcia. Ah, isso. Desculpa. Mas a colega que leu um texto da professora Regina Beatriz, agora não concordo com uma vírgula que essa autora fala, até porque ela tem um conceito moralizante de família, que ela critica as famílias poliafetivas, é quase uma cruzada que ela faz contra esse modelo de família, como assim, parece que a felicidade dos outros incomoda, né? Estamos em 2016. O que cada um faz dentro do seu quarto diz respeito apenas a quem está lá, mas tem pessoas que continuam com esse discurso de ódio, enfim. Mas essa autora, como só ela pode acontecer, diz: tem que ter um atributo moral. Guarda não é atributo moral. Guarda é direito da criança hoje no compartilhamento. Tanto que agora a regra é: a guarda é compartilhada, mesmo em caso de litígio. Só não é compartilhada quando um não tiver aptidão no poder familiar. E me desculpa, o ECA tem procedimento próprio para suspensão e destituição do poder familiar, que é o 155 seguintes. Então, me parece que para alguém dizer que é inapto do poder familiar, tem procedimento próprio. Então, não é tão fácil assim excluir essa possibilidade. E outra, quando um dos genitores declarar que não tem interesse, o que eu defendo é o seguinte: se um pai ou uma mãe chega numa audiência e diz simplesmente que não quer guarda compartilhada, eu defendo de que o juiz e o promotor têm o dever de investigar o porquê que esse pai ou essa mãe está dizendo que não quer exercer a guarda compartilhada. Porque, afinal de contas, nós poderíamos, com essa atitude, consolidar um quadro de alienação parental. Imagine só, eu estou em crise no meu relacionamento conjugal, começo uma campanha de alienação parental contra a minha esposa, que você sabe que a maioria das vezes começa durante a própria conjugalidade. Ela chega na audiência e diz: olha, eu não quero guarda compartilhada, pode ficar com o errado. Mas talvez ela está dizendo isso não porque ela não quer exercer a guarda compartilhada, porque ela não quer se incomodar. Mas claro, como é que o juiz e o promotor vão saber, vão oferir isso? Ou o que é pior, né? Como é que o juiz e o promotor vão atribuir a base de residência no ambiente de litígio? E a resposta está no parágrafo 3º do 54. Que aqui o parágrafo 3º fala que o juiz e o promotor poderão se utilizar, a minha opinião é deverá se utilizar, da equipe interdisciplinar. Porque me desculpa, nós que temos formação jurídica, a gente entende em tese de direito. Mas a gente não entende de estabilidade emocional, relações sociais. Então, quem vai dizer isso é a perícia social e a perícia psicológica. É inconsequente o advogado de hoje ajuiza uma ação de guarda ou de convivência e não pede perícia social e perícia psicológica. É inconsequente o advogado que não nomeia assistente técnico, porque tu não sabe fazer quesito, salvo se tu tiver inscrição no Conselho Regional de Psicologia ou no Conselho de Serviço Social. Nós não somos autossuficientes. Ou a gente se abre do conhecimento interdisciplinar, ou a gente perdeu o trem da história. Foi-se o tempo de que a gente conseguia trabalhar sozinho. E mais, é muito fácil o discurso interdisciplinar. Vende muito bem. Agora, no momento que alguém do direito recebe um feedback negativo do psicólogo da assistente social, daí você reveste no poder, dizendo: eu que sei, tu não sabe nada. Então, está na hora da gente saber trabalhar de verdade com a questão interdisciplinar. E é aí que a gente vai saber qual é a base de residência. Aqui nós temos o primeiro precedente lá do nosso tribunal do Rio Grande do Sul, que aplicou a guarda compartilhada no caso de litígio. E o nosso tribunal sempre foi resistente lá no Rio Grande do Sul. Eu falei com o senhor Thaís, ela disse que aqui tem posição dos dois lados.
E aqui o desembargador Pacho, da 8ª Câmara Civil do Rio Grande do Sul, usou um trecho de um livro meu, em que eu digo que condicionar a guarda compartilhada ao acordo é premiar o litígio. Porque se a minha ex, ou se eu sei que a minha ex só vai ter guarda compartilhada se eu concordar, eu vou transformar a vida dela no inferno. Então é por isso que eu sou um defensor que a guarda compartilhada tem que ser aplicada sempre. Agora, mas como é que vai funcionar? Daí não é papel do direito. A gente não pode usar a exceção como regra. A gente tem mania de dizer, não vai dar certo. Por que não? Nem que eles aprendam compulsoriamente, no tratamento compulsório psicológico, a aprender a dialogar. Eles vão ter que aprender. Porque é muito conveniente, depois, no final do relacionamento, eu macular a imagem da minha ex. Porque daí quando a pessoa chega no escritório, ele é um louco, doutor, ele é uma macumbeira, ele não sei o que, é um cheirador. Mas é assim desde quando? Desde sempre. Pô, então o louco, macumbeiro, cheirador é tu. Se já era assim que tu resolveu ter filho, meu amigo, ó. E o mais legal é que o STJ, neste ano, em fevereiro, reformando o precedente lá no Rio Grande do Sul, já mais uma vez reafirma. A guarda compartilhada não depende de um bom entendimento entre os genitores. Ela é a regra. Então aqui esse RESP 1560594. Sexto mito da guarda compartilhada. Não é necessário estabelecer um regime de convivência. Como assim? Se eu sempre tenho uma base de residência, eu preciso fixar um tempo de convívio. Porque por conforto e por preguiça, muitas vezes a tendência é deixar livre. Deixar livre é quando o problema para incomodação. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Quer um exemplo? Sabe quando é que vai dar problema? Quando um deles começar a namorar. A minha ex começou a namorar. Eu estou lá. Porque nós homens, a gente já tem ciúmes do passado da pessoa. Tu conhece a pessoa com 25, 30 anos, ela diz assim, no segundo grau eu fui para Porto Seguro. Tu já começa a imaginar a mulher, achando lá, não estou à toa. Quando tu imagina ela no dia 4, se aquela escuridão chega a dar uma coisa. Agora tu imagina depois de muitos anos com uma pessoa, tu imaginar lá na tua cama, naquele ar-condicionado que tu passou mais 10 vezes. A imaginação é muito fértil. O que eu vou fazer? Vai chegar no sábado de noite, eu vou chegar lá 9h30 da noite. Oi? Conrado, o que tu tá fazendo aqui? Eu? Vim ver os guri. Mas Conrado, seu louco, é 9h30 da noite. Não, tá aqui o juiz que disse livre. E já bota mais um prato que eu vou jantar com vocês. Gente, mais cedo ou mais tarde vai dar encrenca. E agora, ano passado, nós tivemos a aprovação do enunciado 605 das jornadas de direito civil, que deixa claro, tem que fixar um tempo de convívio. Conrado, que tempo é esse? Depende do caso concreto. O parágrafo 2º do 583 fala que a divisão deve ser equilibrada. Novo parágrafo 2º do 583. Mas de que forma vai ser? Depende do caso concreto. Se mora na mesma cidade, eu peço nas minhas petições de que seja em final de semana alternado, começando sexta-feira no colégio e terminando segunda-feira no colégio. Peço pelo menos um pernoite na quarta, pelo menos na quinta no colégio. Eu sempre uso o colégio, sabe por quê? Para não dar batição, lavação de roupa suja, problema do ratinho, no portão. Porque daqui a pouco tu pega um trânsito, te atrasou 5 minutos. Isso aí vai virar incomodação. Então, usa o colégio. Também não faz com que aquele pai ou a mãe que não tem a base de residência entregue o filho sem fazer os temas. Tem que aprender a fazer o tema. E a ideia agora é a gente acabar. Outro enunciado que foi aprovado foi o 603. A ideia é acabar com aquela visita de final de semana alternado. Porque se tu colocar num gráfico, se a minha ex-mulher fica com o nosso filho 26 dias, eu fico com 4, bom,
Isso aqui é pai de McDonald's. Se eu só fico 4 dias por mês com meu filho, eu vou fazer ele comer beterraba? Não. Comida que não precisa ter horário para dormir. Lá no Rio Grande do Sul está muito frio, não precisa nem tomar banho. Não, porque eu sou recreativo, entendeu? Eu só tenho poucos dias, enfim. Então, a ideia é acabar com isso. É ter um ambiente de verdadeira coparentalidade. Outro mito, de que a guarda compartilhada não implica no pagamento de pensão alimentícia. Que vai ter. Porque quem não é a base de residência vai pagar a pensão alimentícia. E daí o enunciado 607 das jornadas de direito civil, que esclarecem isso. Gente, eu não estou aqui dizendo que a nossa lei é uma lei perfeita. Está longe de ser. Mas quando eu reclamava, quando eu era pequeno, eu reclamava da comida em casa, a minha mãe dizia, é o que tem e o que a casa oferece. E é o que a gente tem para trabalhar. O professor Rolf fala que os países de sangue quente, eu amo o Rolf, mas a gente tem para trabalhar o Código Civil brasileiro. Que às vezes dá raiva, né? Sucessões aqui, o professor Roberto estava trazendo várias questões. É o que a gente tem. E o principal que eu vejo da guarda compartilhada é que ela pode ser um ótimo instrumento de obstáculo à questão da alienação parental. Seja a alienação parental comum, né, como nós temos um dos genitores numa campanha em relação à pessoa do outro, ou até mesmo na situação de uma alienação parental bilateral. Mas porrada não tem como dar certo. Gente, a questão é, a ideia agora, a regra é ser o compartilhamento. Não quer dizer que em situações extremas não se justifique a guarda lateral. Só que você sabe qual é o sentido principal da norma? É a mudança de cultura. Porque nós estamos num país em que se muda a cultura pela lei. Lá nas disciplinas propedêuticas da Faculdade de Direito, os alunos aprendem, não, primeiro a população muda para depois o legislador adequar o fato social. Mentira! O Brasil não funciona assim. Quando é que o brasileiro começou a usar cinto de segurança? Quando a lei vem e diz que tem que usar. É para proteger o próprio motorista. Ele está dizendo, ó, ou tu usa ou eu te multo. E hoje tu pode estar na roça, lá no professor Dimas, que é tranquilo, precisa botar o cinto. Primeira coisa que a gente faz, a gente senta no carro e a gente põe o cinto. Outro exemplo, preconceito racial. Quando é que isso mudou no Brasil? Com a lei. Ah, mas quem era preconceituoso não mudou. Mas hoje pensam 2 vezes antes de externar. E a consequência é que os nossos filhos são e vão ser criados num ambiente que eles não sabem as piadas que a gente aprendeu na primeira infância. É mudança de cultura pela lei. E a guarda compartilhada veio fazer isso. Eu estou convencido disso. Porque as pessoas não sabem o que é guarda compartilhada. Mas elas já ouviram falar que a regra é a guarda compartilhamento. E chega lá no meu escritório, assim não deve chegar no de vocês, dizendo, doutor, agora é a guarda compartilhada, né? E a torcida é que a gente diga, não, vamos acabar com a raça deles, vamos disputar. Eu digo, é compartilhada, é mesmo. Ai, doutor, mas não tem como? Não. Eu fiz uma opção desde a vigência da atual da lei 13.058, eu não assumo causas em que o cliente quer brigar pela guarda lateral e renunciei nas causas em que o meu cliente quer brigar pela guarda lateral. Uma questão de coerência. E também porque eu costumo identificar em quem quer muito guarda lateral um forte indício de alienação parental. Porque essa lei, o que ela veio trazer? Um ambiente de coparentalidade. Aprender que os dois são importantes. É claro que tem muita gente ajuizando guarda compartilhada para tentar reduzir alimentos. Mas quando eu sou procurado por essa mãe que está apavorada, que está confundindo guarda compartilhada, eu digo assim, miga sua louca. Vamos usar isso pro bem. Tu não está te achando muito pesada, muito envolvida com teu filho.
Ai, porque é um horror. Vamos aproveitar para ampliar o regime de convivência e tu ter tempo para viajar com o teu namorado. É mesmo, doutor? É. Ai, doutor, então até gostei dessa guarda compartilhada. Todo mundo pode ganhar com isso. Todo mundo pode ganhar com isso. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam é de uma oportunidade de fazer diferente. Aqui eu trago um caso que saiu no jornal lá de Porto Alegre, mas em uma cidade de Santa Catarina, que foi um caso bem interessante. José Renato, de 44 anos, sempre teve fama de sapateiro dos bons de São João Batista, que fica perto de Florianópolis. É tido como homem trabalhador, gente séria. No domingo à noite, para espanto dos amigos, ele tomou uma decisão inusitada, veja só, colidiu o carro contra a delegacia da cidade para ser preso e poder ficar longe da mulher. A notícia da prisão dele se espalhou rapidamente no município de 25 mil habitantes, que ele sempre era visto passeando com a mulher e os filhos no chevette da família. O sapateiro é casado com Fabiana, de 20 anos, há 5 anos, com ela teve 2 filhos, mas também se apresentava como pai de um amigo dela da primeira relação. O casal sempre viveu numa casa simples dessa cidade. Na sexta-feira, José e Fabiana brigaram. Veja o motivo da briga: o sapateiro esqueceu o aniversário da mulher. É que eu acho que não tinha Facebook. Foi o início de um final de semana infernal, com troca de desaforos, e a gota d'água para José dizer que queria se separar. Às 22 horas de domingo, ele disse que sairia de casa, a Fabiana esbravejou. Ele pegou o chevette, só que ela e os filhos entraram no chevette. Chegando lá, ele dirigiu até a delegacia, pediu que a mulher descesse com as crianças, engatou a marcha ré e destruiu a porta de vidro da delegacia. Sim, eu estou tão lento, né? Obrigado, viu? Está acabando a palestra. Depois da batida, José foi comparado dentro do automóvel, esperou o comissário de plantão voltar do jantar e apresentou-se como motorista. Tu imagina que frustrante tu entrar com o carro numa delegacia, tu descer já pronto e não tem ninguém. Tu sempre fica esperando, né? Tem direito de ficar calado, né? Tem direito de uma ligação, nada. Ele pediu para ficar preso. No dia seguinte, ao avaliar o caso, a delegada responsável disse que ele podia ser solto se pagasse a fiança e os prejuízos. Ele se recusou e pediu que a delegada não aceitasse que a mulher fizesse o pagamento. Disse ele: quero ficar preso. Aqui é o único lugar onde eu posso ficar longe dela. Agora vejam como acabou essa linda história de amor. José foi autuado por patrimônio público, crime com pena que varia de 6 meses a 3 anos de cadeia. Por outro lado, Fabiano passou parte da manhã na delegacia, foi levar Coca-Cola e salgadinhos para o marido e tentar falar com ele. Nesse ano, o aniversário da Fabiana foi na delegacia. Tem intimação de festa, mas veja, esse é um dos casos, como muitos que chegam no teu escritório, no teu gabinete, em que o Estado não precisaria se meter. E é claro que a gente vive num momento, como diz o professor Luiz Edson Fachin, de um direito de família mínimo, que se a gente for analisar o artigo 1513 do Código Civil, é a defesa ou qualquer instituição de caráter público ou privado interferir na comunhão de vida estabelecida na família. Ou seja, a tendência hoje é que nós tenhamos autonomia para construirmos enquanto família, nos desenvolvermos enquanto família, e via de regra não sermos atravessados pelo poder público, exceto para a proteção dos direitos fundamentais. E eu estou convencido de que defender a guarda compartilhada é defender os direitos fundamentais dessa criança que está em processo de desenvolvimento. Até porque tem uma mensagem do Rubem Alves que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: a felicidade não acontece no final, depois da transa, depois do casamento, depois do filho, depois da formatura, depois de construir a casa, depois da riqueza, depois da viagem. A felicidade acontece no dia a dia. Felicidade é um fruto na beira do abismo. É preciso colhê-lo e degustá-lo agora. Amanhã, ou ele já caiu, ou você já caiu.
E eu gosto muito dessa mensagem pelo seguinte sentido. Cada um de nós aqui, sejamos integrantes de carreira pública ou carreira privada, nós somos depositários de muitas esperanças. E eu não sei se vocês já pararam para pensar o porquê que o tempo atual é chamado de presente. O passado a gente não tem controle. O futuro depende do tempo atual. Mas o presente é algo que a gente ganha todos os dias para fazer a diferença na vida das pessoas. E tenho uma certeza que às vezes a gente escuta alguns colegas dizendo: tu vê, Conrado, logo eu que sofri tal situação na vida, logo eu que passei por tal situação na minha família, eu trabalho com direito de família. E eu cada vez mais estou convencido que não é a gente que escolhe o direito de família, é o direito de família que nos escolhe. E tenha a certeza que a tua vivência enquanto pessoa é que vai ajudar aquela mãe, aquele pai, aquela criança que está precisando de um auxílio. Não é por acaso que a gente tem 2 ouvidos e uma só boca, porque nessa área a gente tem que aprender a ser melhor ouvinte, a gente tem que saber ser acolhedor, a gente acima de tudo tem que aprender aquilo que as outras áreas do direito ainda não aprenderam, que a gente precisa ser humano. E eu desejo a todos vocês que sempre no tempo atual vocês possam servir de presente em todas aquelas famílias que passaram por suas vidas. Muito obrigado e um bom final de semana.